Oi, gente! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Talk com Edna e Dr. Roberto Esmeraldino. E eu queria que vocês estivessem aqui, pertinho de mim, para sentir o cheirinho que eu estou sentindo. E a gente tem uma hiper mega novidade que a gente já vem anunciando aqui há alguns programas anteriores sobre o nosso parceiro, que a partir de hoje estará aqui conosco, apoiando o nosso podcast, IDELI OI. É assim a pronúncia, Paty? Sim, pronunciei correto? Sim. E a gente está mega feliz. Gente, este perfume aqui, eu já vou começar de trás para frente, mas este perfume aqui é magnânimo, amor, eu acho que Dia dos Pais, eu acho que vai rolar um desse, só. Tá? Nós já vamos detalhar aqui tudo melhor essa parceria, mas eu queria que você, para entender um pouquinho o nosso assunto aqui de hoje, alguma vez você já entrou em algum lugar e tinha um cheiro, ou você entrou no elevador e você pensou, meu Deus, de quem é esse perfume? Ou alguém passou por você e você pensou, não, deve ser alguém muito lindo. Aí quando você foi olhar, era um desastre. Mas o cheiro era maravilhoso e você quase se apaixonou pelo cheiro. Tem alguma história assim? A gente chama isso de estilo olfativo, né, Paty? A Patrícia Maciel, eu tô chamando de Paty porque ela é minha super amiga. A Patrícia Maciel, ela é gerente da IDELI OI, e a partir de hoje nós temos uma parceria aqui apoiando o nosso podcast e a gente vai falar sobre vários produtos que essa marca incrível tem. Eu fico mega feliz de apresentar como nosso primeiro parceiro. Olá, nossos espectadores, né? Sejam muito bem-vindos sempre. Agradecer a IDELI OI, né, na presença da Patrícia, que realmente foi o nosso primeiro patrocinador, né? E tem muita matéria para falar. E a gente já começou em alto estilo. Vamos e venhamos, começamos muito bem. A Patrícia entende muito bem sobre parte de perfumes e todas essas coisas. Nós estávamos comentando, né, quando entramos na loja ali no New Market da IDELI, eu fiquei impressionado, Edna, com a quantidade, com a variedade, tá falando com a Patrícia, olha, é impressionante. A curadoria da Patrícia e da IDELI é impecável, né? A gente já vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas eu sou suspeita para falar porque já sou cliente da IDELI. Antes da IDELI ser IDELI, eu já era cliente. Então, a primeira pergunta, já, falar para a Patrícia, nós estávamos conversando antes. Patrícia, o que é IDELI OI? Qual é o significado, né? Então, IDELI OI significa sim, o ideal é ser você, que é realmente um resgate da nossa identidade, de reafirmarmos quem realmente a gente é, com a melhora da nossa autoestima em todos os aspectos. E para quem não sabe, a Patrícia Maciel, ela é especialista em estilo olfativo, acabou de chegar de Paris, ela foi para a França estudar perfumaria, ela vai lançar um livro, daqui a pouco a gente vai trazer esse livro aqui também para mostrar para vocês. Ela dá cursos de estilo olfativo. Paty, se apresenta para o pessoal de casa. Quem é a Paty? O que a Paty faz? Tudo. Além de comandar a IDELI, né, aqui em Blumenau. Sim. Então, para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Maciel, sou especialista em estilo olfativo, pioneira em falar nesse assunto. É verdade. Aliás, nós temos um episódio gravado aqui, que gravamos também no estúdio da Amanda, no estúdio anterior. Sim. Um episódio nosso que tem bastante visualizações, e era um tempo que era visualização orgânica. A gente tem 5.900 e poucas visualizações, falando sobre estilo olfativo, ficou muito bem humorado. A gente falou até como a gente encarar pessoas de mau hálito. Então vai lá. E tem dicas preciosas da Paty nesse vídeo, a gente vai deixar linkado aqui para vocês. É verdade. Continua, Paty. Então, sou gestora da IDELI OI, do Shopping Noe Marketing, professora de pós-graduação da PUC no curso de consultoria de imagem, agora escritora e legal. Consultora de imagem. E mãe da Roberta. Então, o que você não é, Patrícia? Porque ela não é fedida, porque ela é cheirosérrima. Ô, Patrícia, você chegou agora da França. Isso. Né? A gente tem na nossa mente, perfume francês sempre é muito bom, né? Mas além da França, quais são os outros países também que são muito bons em perfume? Porque tem vários, né? Sim. Quais são os que mais hoje, são os top 5 do mercado? Hoje a gente vê também um movimento muito forte dos perfumes árabes, né? Então a gente vê aí grandes indústrias vindo de Dubai
Então, a gente tem esse movimento que veio como uma tendência, mas que veio fortemente para ficar e competir nesse mercado aí europeu com grande força também. Interessante, árabes. Sim, os perfumes árabes. E falando dos perfumes árabes, Paty, por que eles estão fazendo tanto sucesso? Eu não sei se é verdade ou não, mas disseram, aliás, minha filha já comprou um, né? Disseram que a fixação é maior, que o povo lá no deserto precisa de uma fixação maior. Essa lenda corresponde? Sim. Na verdade, assim, os ingredientes, né, a concentração dos ingredientes, eles são mais intensos. E como principalmente o brasileiro gosta muito disso, da projeção e da fixação, então é algo que chama muito atenção na qualidade desses produtos. E a gente tem aí diversas marcas, desde um perfume mais barato, acessível, até um perfume de extrato, assim, surreal, caríssimo. Eles estão competindo hoje com o mercado europeu, americano. Sim, sim. O americano também faz bastante perfume, né? Mas assim, menos variedade, eu diria assim, isso. O europeu, o francês ainda é muito forte, é campeão. Quando a gente fala em fixação, eu particularmente não sei o que é fixador, mas se você, fixação é boa, fixação não é boa, o que seria fixação, para os nossos espectadores entenderem bem? Na verdade, a fixação, ela se dá por conta dos ingredientes da base do nosso perfume. Então, vamos lá. Quando o perfumista ele vai fazer essa combinação dos ingredientes, se ele quiser aumentar a fixação, ele vai colocar mais na base, né, dessas matérias-primas, digamos assim, o quê? Um musk, um sândalo, uma madeira do cedro. Então, os ingredientes eles são um pouco mais intensos e mais pesados. As resinas, as baunilhas, tudo isso vai dar mais fixação e aderência à nossa pele. Inclusive, falando dos perfumes árabes, se você for borrifar na sua pele, quando você borrifa um perfume árabe, você já vai ver que ele fica como se fosse um olhinho na tua pele. E isso já é um sinal que o perfume vai fixar mais também. Olha só, esse era um truque que a minha mãe ensinava, é leiga, né? Porque na época nem se falava em estilo olfativo. Ela dizia que para você saber se o perfume era bom ou não, você passava ele no dedo, aí esperava um pouquinho e aí fazia isso aqui. Se ficasse oleosinho, o perfume era bom e durava. Se ele secasse, tipo álcool, ia passar muito rápido, não ia fixar. Então, é verdade. Olha só, a sabedoria popular. Essa eu não sabia. Ô, Paty, quando, falando, né, da Ideli, que hoje a Ideli não trabalha, hoje nós vamos falar sobre perfumes e mais especificamente eu pedi para a Paty trazer que esse presente que está aqui, gente, não é para nós. Esse aqui é para vocês aí de casa. As regras nós vamos explicar mais daqui a pouco. Continua acompanhando aí o episódio. Daqui a pouco a gente fala as regras, não mas é um presente né? Não vão se arrepender. É um presentaço, né? Da Ideli e da Patrícia. E da Patrícia, que nós vamos sortear para o Dia dos Pais. Então, hoje a gente vai falar sobre os top 10 em perfumes masculinos e vamos falar das regras para você ganhar esse kit aqui da Ideli. Mas, quando a gente fala da Ideli, a gente está falando hoje de perfumes masculinos, mas a Ideli tem o que mais além dos perfumes, Paty? Como que é essa curadoria da Ideli? A Ideli hoje, ela é uma das empresas mais fortes, né, em perfumaria e cosméticos no Brasil, justamente pelo seu mix de produtos. Então, a gente varia desde o eixo da perfumaria, tanto da perfumaria de nicho, também. Masculina e feminina. Masculina e feminina, isso. Tanto é que no sul do Brasil, nós temos uma das únicas lojas de marcas super exclusivas, tá? Que fica em Curitiba, que é a Unique. E fora isso, o eixo trabalha no eixo capilares, maquiagem também nacional, importada, também várias marcas importantes como Dior, Chanel, hoje você encontra nas nossas lojas. Ai, que bacana. A gente vai trazer em outros episódios marcas específicas para a gente falar, né? Ô, Patrícia, na loja, tava pensando aqui, quem mais compra hoje perfume? É o homem ou é a mulher? Ainda é a mulher. Tá? Mas o público masculino nosso é fortíssimo também. E as mulheres que compram para os homens, para os namorados e para os maridos em geral? Sim, sim. Que eu pego lá por casa, né? Que é onde a Regina que traz. A mulher tem que gostar,
Exatamente. É interessante, não é, Edna? É. Às vezes eu já fui comprar perfume, ok? Mas eu vejo que é muito mais as mulheres, claro, Que comprar compram. para elas, mas também comprarem para os parceiros, para os cônjuges. É muito interessante. É. Ô, Paty, quando a gente fala de estilo olfativo, né? Tem uma lenda que diz, tu me disse se é verdade ou não, tem uma lenda que diz que o homem é mais fiel ao perfume do que a mulher. Que quando o homem compra um perfume, eu acho que é meio lenda, né? Eu acho que deve ser um homem que inventou isso para avivar o couro dele. Mas dizem que o homem é mais fiel a uma determinada fragrância do que a mulher. Que a mulher troca muito, substitui muito. E o homem, quando ele gosta de um, ele vai sempre, compra sempre aquele e tal. Isso é verdade ou tá mudando? Tá mudando bastante, Edna. A gente tem hoje o consumidor que realmente tem aquele perfume assinatura, que sempre vai repor o mesmo. Mas com todo esse movimento que a gente tem de perfumaria hoje nas mídias sociais, para você ter ideia, a gente tem clientes que têm verdadeiras coleções, tá? Homens que têm verdadeiras coleções de perfume. E aí, no caso, se tem verdadeiras coleções, se ele botar um perfume de manhã, né? Certo. O certo seria ele usar esse perfume, a mesma fragrância ao longo do dia ou não? Não necessariamente, porque a gente tem também o que a gente chama hoje da gente se perfumar em camadas. Então, o que precisa cuidar? Se o outro perfume que você vai aplicar depois conversa com o primeiro, aí não tem problema nenhum. Tá? E quem pode te ensinar isso? Uma especialista em estilo olfativo. Já que nós estamos aqui, Olha lá. como é que você desenvolveu a arte de ter, vamos falar, o estilo olfativo? De onde surgiu essa tua paixão, pai? O estilo olfativo, na verdade, ele surgiu quando eu me formei como consultora de imagem há uns 8 anos atrás. E quando eu tive essa matéria de perfumes do meu curso, era algo muito técnico, mas que não juntava em si com o nosso estilo. Então o perfume ele não era visto assim como um acessório dentro da tua vestimenta. E foi aí que veio a ideia, depois de uma mentoria que eu tive, enfim, de combinar isso, de trazer para a consultoria de imagem a cereja do bolo, que é o perfume. E na verdade eu sou especialista em PNL, que é Programação Neurolinguística, e a gente fala que a tua imagem, ela fala mesmo antes de você abrir a boca. Sim. E eu diria que os sentidos, né, eles falam antes até do que a imagem, ou seja, o cheiro pode falar até antes do que tudo isso, né? Como a gente mencionou. Eu tenho uma situação, tenho um perfume assinatura de séculos, que o Beto até fala às vezes que é meio perfume de idosinho, né? Mas eu já vou fazer 50 anos, estou fazendo justo. Não, Minha avó nada usava, contra o perfume. até porque você tem gostado do seu ele é tudo, marcante, né? Ele é marcante, mas é um perfume bem mais antigo. É né? um perfume que até é muito difícil de se encontrar. Eu uso ele há anos, né? Pra cá. E minha avó usava, minha mãe usava. Eu uso, ele é meu perfume assinatura. A nossa vizinha, o pessoal, meu perfume onde é bem você marcante. passa, fica o rastro, né? O Roberto fala que às vezes eu saí já do consultório e eu atendo pela manhã, ele chega à tarde. Às vezes se eu sair logo e ele chega, ele diz, eu senti teu cheiro no corredor. Amor, eu vou perguntar essa tua pergunta. Dá para Patrícia. Patrícia, tem perfumes que nunca vão sair de época? Tem. Que ficam, vamos dizer... Atemporais. Atemporais. Temos uma aqui, eu acho, né, Paty? Chanel. Chanel número 5, que é o famosérrimo, né? Que todo mundo fala dele. Sim. E no meu caso ali, da minha história, a minha vizinha sempre descia quase no mesmo horário com a pequenininha dela e a gente ia conversando. E a menininha foi crescendo, ela era bebezinha, agora já tá caminhando, grandinha. E aí, quando ela começou a falar, às vezes eu saía um pouquinho antes, ela sentia o cheiro no elevador e ela falava para a mãe... Titia, dá uma fungada e fala titia. É marcante, ou seja, né? até um bebê reconhece o estilo olfativo. Quem de nós não tem memórias afetivas ligadas ao cheiro? Sim. Quando você passa numa determinada padaria, sente aquele bolinho de laranja que... Ai, lembrei da minha avó.
lembra algumas questões, né? Como que funciona isso, Paty? E aí você desenvolveu o estilo olfativo com base nisso, Isso. linkando o cheiro à imagem. Isso, né? exatamente. Que é uma estratégia, inclusive, comercial hoje em dia, Com né? certeza. O perfume ele passa a ser, dentro da tua estratégia de imagem, algo muito importante. E eu sempre digo que o perfume ele pode te ajudar nisso ou até te derrubar. sabotar, Sim, te justamente. derrubar. Dependendo se você não souber escolher um perfume que tem a ver com a sua personalidade, o seu ambiente de trabalho e a imagem que É você verdade, quer transmitir. verdade. Ah, isso que é importante, né? A imagem que eu quero transmitir, né? sim. Então, eu posso utilizar o cheiro, então, para trabalhar também a imagem Sim. que eu quero alcançar. Às vezes não a que eu tenho, mas a que eu Isso. quero atingir. Ô, Edna Isso. e Patrícia, também outra dúvida que fica, né? O perfume que a gente usa de dia é diferente do perfume da noite? E te fazendo também outra coisa, de acordo com a estação do ano, há diferenças para usar? É indicado usar fragrâncias diferentes? Com certeza. Isso é um assunto que eu bato muito na tecla, porque às vezes uma pessoa ela tem um perfume assinatura e é um perfume de repente muito marcante e ela quer usar esse perfume, por exemplo, já para ir para academia treinar às 6, 7 da manhã. Será que é o adequado? Então, é importante ter, sim, um perfume pelo menos para o verão, para o inverno, e para justamente você ter empatia pelas outras pessoas, né? Aham. Os ambientes, as estações são muito importantes. De repente, escolher do teu perfume uma versão menos concentrada, como hoje a gente tem, né? Diferença entre os eau de toilette ou de parfums, para o dia e para a estação certa. Perfeito. Isso é bem importante a consultoria, porque a Paty sabe o perfume que eu uso, e aí ela sempre me mostra perfumes que tenham as notas semelhantes ao que eu gosto. Então ela já Isso. sabe o que eu vou A gostar. Patrícia é que nem uma enóloga, então. Nota de Ela perfume, é uma isso. perfumista do Uma perfume. perfumista, exatamente. E falando em perfumista, né? Você acabou de ir para a França, foi para lugares lindíssimos. A gente vai colocar algumas imagens aí, estão passando para vocês de lugares incríveis que a Paty conheceu. Qual foi tua experiência mais maravilhosa nessa viagem, Paty? Se pudesse escolher assim, meu momento top 10, Sim. qual seria? Seria a visita a uma perfumaria que eu fiz em Paris, que é uma boutique chamada Marie Antoinette. Que Pode me levar lá, tá, amor? Vai, Fica a dica. Pega que foi uma das primeiras boutiques a vender esses perfumes exclusivos de nicho que hoje estão super em alta nas grandes maisons, né? Deve ter um bom tempo, né? Então, assim, eu conheci uma pessoa ímpar, que é o proprietário dessa loja, o senhor Antônio, aonde quando ele foi me explicar, me mostrar como ele mostrava, como ele vende os perfumes. Na verdade, ele não vende perfume, ele conta histórias, ele transmite legal. emoções. E isso é muito perfume. Então, o ápice da minha viagem, eu digo que foi esse tempo que eu conheci o proprietário dessa loja e essa marcante. boutique. Foi, assim, fantástico, fantástico mesmo. Que legal. Inclusive, ele faz o prefácio do teu livro, né, Paty? Isso Nossa, mesmo. sério? Olha o Então, privilégio. livro Conta tá- essa tá em história, andamento. Paty. Conta Tá em essa história. andamento, tá no forno, já tá para ser lançado muito breve. É que pra gente Já- nunca tá já- perfeito. Já, É, tem, não, já tem mãe, título, né? não? Já Como é que é o tem. título? Primeiro guia de estilo olfativo. Primeiro legal. guia de Primeiro estilo guia de Que estilo legal. olfativo. Que Que é o será o meu primeiro de método, muitos. se Deus quiser, que é o meu método que eu desenvolvi principalmente para os consultores de imagem e para os meus alunos. Que legal. Que legal. Ô, Ou para quem Patrícia, quiser entender um pouco Claro, melhor, né, do sim. assunto. outra coisa que eu não sei, tá? Às vezes, a quantidade de perfume que você tem que passar em você, né? Às vezes, ela fala, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Às vezes, pega, põe um monte. Ou botar em cima da roupa, estraga. Afinal, qual é a quantidade? E em que lugar passar, né? Em que lugar passar o Tá. perfume? Isso é interessante. Ótima pergunta. Assim, é uma pergunta muito feita, tá? Mas assim, antes eu dizia assim, não, tem os pontos certos e realmente tem, que são os pontos mais quentes, né? Do nosso corpo, os pulsos, atrás da nuca, nos antebraços, atrás dos joelhos até. Mas eu digo hoje que cada pessoa
tem o seu modo de aplicação de usar o seu perfume. Então, não tem mais uma regra, o que é certo, o que é errado. O que a gente realmente tem que cuidar e dosar é a quantidade. Quantidade, né? Isso sim.